noite a todos. Meu nome é Ilo, eu sou trabalhador da Casa Espírita Joana de Ângeles e hoje foi nos incumbida a tarefa de tratarmos do assunto obsessão. Todas as terças-feiras às 8 horas nós temos a transmissão nesse canal de uma palestra ao vivo e antes de iniciarmos, vamos, como é de praxe, fazer a leitura de um texto do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel para a nossa harmonização. Depois faremos a prece e então entraremos no assunto da noite. Então, no capítulo 73 do livro Pão Nosso, o título é Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Feita então a nossa leitura de harmonização, eu convido a todos para que façamos a nossa prece, os nossos pensamentos sintonizados no querido Mestre Jesus, acerenemos por um instante as nossas mentes, os nossos corações, ligar a essas energias maravilhosas que vêm do alto e preenchem todo o nosso ser. Nós vamos agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, agradecer os amigos espirituais enviados por eles para nos socorrer, por todas as bênçãos e as benesses que recebemos na nossa jornada no planeta Terra. E não vamos nos esquecer de estender os nossos braços no auxílio daqueles que necessitam mais do que nós de amparo, trabalhando então em nome do Cristo Jesus, na obra de melhoria do mundo em que vivemos. Obrigado, querido Mestre, por estar sempre conosco e te rogamos que esteja conosco nos dias vindouros e que nós tenhamos sempre a coragem de te testemunhar diante das situações difíceis e das situações de alegria no nosso caminho. Que assim seja. Então, o assunto de hoje versa sobre obsessão e está em O Livro dos Médiuns, na segunda parte,
capítulo 23. Obsessão, que é um assunto bastante comum e recorrente dentro da doutrina espírita, mas que, como tudo, carece de conhecimento, né? Nós precisamos entender o que é obsessão, como ela se processa e de que forma nós podemos nos precaver dela, para que essa compreensão desses mecanismos sirvam como um caminho, né? Um farol do que nós temos que fazer para estar imune a estas condições que nos trazem infelicidade. Então, no assunto de hoje, nós vamos procurar tratar de conceitos básicos, porque para entender o que é obsessão, precisamos entender o que é faculdade mediúnica, que são os médiuns, e a obsessão propriamente dita. Vamos tratar de como ela se processa, como acontece a obsessão, os tipos de obsessão e o seu tratamento. Não gosto muito da palavra tratamento, vamos falar da desobsessão. E vamos procurar abranger os aspectos tanto técnicos e materiais, né, quanto ao aspecto moral, que é onde daremos mais ênfase, que é onde temos que trabalhar para que possamos ter, então, um processo desobsessivo. Convido a todos para que nós prestemos bastante atenção no material que vamos expor aqui e vamos procurar concluir em conjunto quem é o responsável pelo processo obsessivo. Porque nas mais das vezes, e é bastante comum isto, né, nós costumamos colocar a culpa das nossas mazelas sempre no outro, né? Atribuir ao outro o resultado das nossas faltas. Então, eu gostaria de convidar a todos para que a gente chegue em conjunto, no fim da nossa fala aqui, chegue em conjunto a uma conclusão de quem é de fato o responsável pelo processo obsessivo. Então, vamos lá. Faculdade mediúnica. E eu já vou explicar por que é que a gente tem que entender a faculdade mediúnica para entender a obsessão. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende da qualidade moral do médium. A mediunidade, a capacidade de perceber, de entrar em contato com os espíritos, é um atributo do corpo físico, independente da qualidade moral do médium. E aí a gente vê porque é que, aí a gente compreende, porque na doutrina espírita existem pessoas que abraçaram a sua mediunidade à luz do que o Cristo deseja de nós, né? No exercício da caridade, no socorro das pessoas, e existem também pessoas que têm a mediunidade, mas fazem uso dela de forma deturpada. É porque ela é um atributo do corpo físico, a partir das necessidades do espírito, não tenha dúvida, né? É um atributo do corpo físico, a partir das necessidades do espírito, mas ela independe da qualidade moral do médium. Ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. Quer dizer, a mediunidade é independente da qualidade moral. Agora, o tipo de mediunidade, o tipo de comunicação, o tipo de uso que eu vou fazer da minha mediunidade, essa depende 100% das minhas qualidades morais. Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, a mediunidade é um atributo do corpo físico, ela independe da qualidade moral do médium, porém o tipo de mediunidade que vamos exercer, essa depende 100% da qualidade moral do médium, e o médium é aquele que tem a faculdade mediúnica, aquele que tem a capacidade de se comunicar com os espíritos. E vejam, ela é uma faculdade inerente ao homem. Todos os homens são médiums. Não existe ninguém encarnado nesse planeta Terra que não seja médium. E aonde a gente pode comprovar isso? Conta-nos a doutrina espírita que todos nós temos a nos acompanhar um espírito protetor. Inclusive, outras doutrinas religiosas falam do espírito protetor, do anjo da guarda também, né?
Então, nós temos a nos acompanhar um irmão espiritual que é sempre muito mais elevado do que a gente e que nos acompanha, nos dando bons conselhos, nos orientando o melhor caminho a seguir. Pois bem, se Deus não faz nada de inútil, tudo que Deus faz é útil. Ele não ia colocar do nosso lado um espírito para nos proteger, para nos encaminhar, se nós não conseguíssemos ter contato com ele. Então, se eu tenho do meu lado um espírito para me orientar e me acompanhar, e se eu entro de alguma forma em contato com ele, seja intuitivamente, seja através da vidência, seja como for, então eu tenho mediunidade, porque eu estou me comunicando com um espírito. Então, todos são médiuns, porque Deus não ia colocar inutilmente um espírito protetor, um anjo da guarda do nosso lado, se não pudéssemos entrar em contato com ele. A diferença é que alguns médiuns são ostensivos, que são aqueles médiuns que têm a capacidade de enxergar os espíritos, de escutá-los, de psicografar uma mensagem. Esses são os médiuns ostensivos. Existem inúmeros tipos diferentes de mediunidade, e quem tiver curiosidade de conhecer esse assunto está muito bem abordado por Kardec no livro dos médiuns. Fica o convite para conhecer. Agora, todos são médiuns. Alguns são médiuns ostensivos, como falei, e outros não. Né? Obsessão. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logam adquirir sobre certas pessoas. Então, obsessão é o processo em que os espíritos querem nos dominar, que não respeitam o nosso livre-arbítrio e querem nos dizer absolutamente o que fazer, independente da nossa vontade. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Então, veja só, a gente acabou de falar do anjo da guarda, do espírito protetor. O que ele faz? Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ele se aproxima de nós, nos sugere a melhor coisa a fazer, mas deixa ao nosso livre-arbítrio a decisão de nós ouvirmos ou não o que eles têm a nos dizer. Já o espírito obsessor não segue pelo mesmo caminho. O espírito obsessor, ele exige que nós sigamos aquilo que ele está nos propondo, porque ele não tem respeito pela nossa vontade. Por isso que a obsessão é sempre praticada por um espírito inferior. Os bons espíritos jamais virão nos obsediar. Para quem participa de grupos mediúnicos, não vai acontecer de um espírito vir dar uma ordem do que deve ser feito ou deixar de ser feito. Ele vem sugerir. O mentor da casa vem sugerir. O anjo da guarda vem sugerir. Os bons espíritos que nos querem bem vêm sugerir o que devemos fazer. Agora, a escolha cabe a nós, né? Então, esses os conceitos. Faculdade mediúnica, mediunidade, é um atributo do corpo físico, independe da qualidade do médium. O tipo de comunicação que nós vamos ter, essa sim depende 100% da qualidade do médium. Médium é todo aquele que tem comunicação com os espíritos, logo toda a humanidade é médium, como explicamos. Existe a mediunidade ostensiva e aquela que não é ostensiva. A ostensiva é aquela que tem a capacidade de ver, escrever, conversar com os espíritos. E obsessão é sempre praticada por um espírito inferior que não nos quer bem, por algum motivo de atos que nós mesmos praticamos contra eles no passado, e já é sempre praticada por espíritos inferiores, e os bons espíritos sempre respeitam a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então, conceitos postos, né? Vamos tratar de como se processa a obsessão, como acontece a obsessão. Veja só, especialmente nestes dias em que vivemos de uma pandemia, né? Se nós estivermos com a nossa imunidade deficiente e nos aproximarmos de alguém que está doente, se a imunidade do nosso corpo físico estiver deficiente e nós nos aproximarmos de alguém que está doente, nós vamos contrair aquela doença. É comum acontecer essa época do ano, quando começa a esquentar o clima, o tempo, né?
começam a aparecer as viroses. Aí a gente está lá no trabalho, agora está quase todo mundo trabalhando remoto, mas quando a gente trabalhava junto, acontecia que alguns contraíam a virose que o outro tinha, outros não, porque uns estavam com a imunidade baixa e outros não. A imunidade do corpo físico. Pois bem, a obsessão é mais ou menos assim também. Quando a nossa imunidade moral estiver baixa, qualquer vírus de mau pensamento pode assomar a nossa mente e nós vamos contrair uma, entre aspas, doença espiritual. Da mesma forma que o corpo, em debilidade defensiva, vai contrair doenças, né? Debilidade da imunidade vai contrair doenças. Nós, espíritos, na nossa debilidade da nossa imunidade moral, porque não temos a capacidade moral desenvolvida, vamos contrair os bacilos, as doenças, os vírus dos maus pensamentos e das más vibrações. Então aí já começamos naquele assunto que abordamos já no início ali, a pensar quem é o responsável pelo processo obsessivo? Eu ou o obsessor? Vamos em frente aqui. Ainda em como se processa a obsessão. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? E a questão 466 isso está na questão 466 do Livro dos Espíritos. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, Deus permite que exista obsessão, e é para pôr em prova se a nossa bondade e a nossa fé realmente está de acordo com aquilo que anunciamos. Porque muitas vezes dizemos que temos bondade, que temos fé, mas de fato temos dificuldade de praticar essa bondade e essa fé. Como no texto inicial que lemos, né? Não basta receber as benesses, é preciso também trabalhar para retribuir no caminho da nossa existência essa bondade que recebemos aos outros. Mas estamos realmente nesse ponto? Então aí vem essa condição da obsessão que Deus permite que aconteça, que é para testar se realmente a gente já está no ponto de dizer que somos trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão dos bons espíritos consiste em te colocarmos no caminho, no bom caminho. Desde que sobre ti atuem influências más, é que as atrais desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Veja, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. O que é que eu quero? O que é que de fato eu quero? Eu quero o bem ou o mal? E quando eu digo que eu quero o bem da boca para fora ou eu quero o bem no coração e na razão? Porque só quando eu quero o mal é que os maus espíritos vêm ao meu encontro. De novo. Quem é responsável pela companhia dos maus espíritos? O obsediado ou o obsessor? Ou os dois em conjunto? Vamos em frente. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? A gente às vezes tem a falsa ideia de que o espírito vai entrar no nosso corpo, vai assumir o controle dele e nós passaremos a atuar de acordo com a vontade desse espírito. Não. Não é assim que funciona, porque veja o que os espíritos respondem. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Gente, veja só.
cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Então, o Espírito só vai estar comigo e me influenciar se eu tiver os mesmos pendores que ele. Mas Ciro, mesmo o obsessor, que me odeia tanto, sim. Se eu vivo de ódio, obviamente o Espírito que odeia também vai estar próximo de mim. A escolha é minha, porque ele vai obrar em conjunto comigo. Certo? Então o Espírito, ele não entra no meu corpo e não assume a minha identidade. O que ele faz é me sugerir, me impor condições que eu aceito, porque eu penso igual a esse Espírito, tanto nas coisas boas quanto nas coisas más. Então, em conjunto, nós vamos construir a nossa obra. De novo, quem é o responsável pelo processo obsessivo? Pela presença dos maus espíritos. Agora, como acontece essa sintonia de ideias entre nós e os bons espíritos ou entre nós e os espíritos obsessores? Diz Joana de Ângeles, na introdução do livro Illuminati, que a irradiação mental de cada indivíduo humano expressa a sua conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou de primitivismo espiritual em que se encontra. Olha, aquilo que está emanando da minha mente nesse momento, aquilo que está emanando da mente de cada um de nós, é como se fosse uma carteira de identidade nossa, expressando o nosso estado de amadurecimento ou de primitivismo espiritual. Eu posso até enganar vocês aqui, falar baixinho, falar bonito, mas eu vou enganar vocês, agora os espíritos não. Porque eles estão lendo as emanações da minha mente, as emanações de eu, espírito, e eles têm capacidade de identificar quem de fato eu sou. E é assim que os espíritos nos identificam. Tanto os bons para contribuir com o nosso trabalho, quanto os maus para nos prejudicar e nos causar sofrimento. Agora, eles não esqueçam, eles sintonizam com aquilo que nós somos. Porque sendo emanação das energias sustentadas pelo pensamento, pelas suas aspirações, pelos comportamentos morais e pelos seus anseios, é constituída por vibrações específicas, tradutoras da realidade de cada qual. Então, os meus pensamentos, as minhas aspirações, os meus comportamentos morais e os meus anseios traduzem a realidade de quem eu sou e que tipo de emanação mental eu estou emitindo no ambiente onde eu estou inserido. Então eu posso até disfarçar e enganar os encarnados, mas os desencarnados eu não vou enganar. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer, já que não queremos estar obsidiados e queremos sempre estar acompanhados dos bons espíritos, é: por onde andam os nossos pensamentos e as nossas aspirações? Quais são os nossos comportamentos morais? E quais são os nossos anseios? O que esperamos da vida? De fato, porque a leitura disso não vai ser dos lábios, vai ser do coração e da mente. Aí vem que depende do que, como eu estou me comportando, eu vou atrair mentes desencarnadas e até encarnadas que vibrem na mesma condição em que eu estou vibrando. Eu estou lá na minha casa, estou aqui na minha casa, e estou vendo um filme violento na TV, ou conteúdos de sensualidade, ou coisas do gênero. Que tipo de pensamento, aspiração, comportamento moral e anseios eu estou emitindo para o meio onde eu me encontro? Negativo. Quem é que vai sintonizar comigo? Espíritos com o mesmo teor vibratório que aquele que eu estou emitindo. Agora, eu estou aqui na minha casa, numa conversa construtiva, vendo um programa de TV de bom conteúdo, conversando com a família, brincando com os filhos, brincando com os animaizinhos domésticos, cuidando da vida, como Jesus nos propõe. Que tipo de vibração eu estou emanando no ambiente? Certamente boas vibrações. E quem vai se aproximar de mim e do meu lar são bons espíritos. O convite fica aqui para se fazer evangelho no lar.
assunto para outro momento, mas enfim, para que a gente possa atrair boas vibrações. Agora, de novo, quem é o responsável pela companhia que me cerca? Sou eu, porque sou eu que sou o dono dos meus pensamentos. Aí vem André Luiz, através das psicografias de Francisco Cândido Xavier, no livro Ação e Reação, vem nos contar aqui uma história com H, porque ela é verdadeira. Eu vou contar, não vou ler aqui, mas eles vão lá no plano espiritual inferior buscar um espírito nas escolas de vingadores. Olha só, no plano espiritual existe escola de vingadores. Aí André Luiz e o seu mentor e a equipe que estava com ele trazem esse espírito e ele conta para eles como é que eles fazem para nos obsediar. Eles aprendem na escola de obsessores como ler esses nossos pensamentos, aspirações, os nossos comportamentos morais. Eles aprendem a ler na nossa mente isso. Por isso que eu digo, não adianta querer disfarçar. Eles sabem como fazer. E quando eles encontram guarida no nosso pensamento, na nossa casa mental, o que eles fazem nada mais é do que potencializar aquilo que nós já temos. Olha o último parágrafo aqui do texto. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação. Então, o que o espírito obsessor faz? Ele potencializa aquilo que eu já tenho dentro de mim. Não adianta um espírito obsessor se aproximar de mim e me convidar para ir fumar um cigarro de uma droga qualquer. Eu não uso drogas. Então ele não vai encontrar guarida, ele não vai ter o que fazer. Agora, se ele encosta aqui do meu ladinho e me convida para ir falar mal da vida alheia, será que eu não vou ceder? Porque ele encontra essa mazela dentro de mim e simplesmente o que ele faz é potencializar ela. Aí ele percebe que dentro de mim existe um melindre. Aí alguém vem e diz uma coisa que eu não gostei. Daí, meu Deus, o fulano não gosta de mim. O que esse espírito faz é potencializar esse melindre e dizer, realmente, ele não gosta de ti. Te afasta da casa espírita, porque lá só tem gente que não gosta de ti. Percebe o processo obsessivo? Agora, se eu não tivesse o melindre dentro de mim, ele não teria o que potencializar. Quem é o responsável pela obsessão? Quem é que colocou o melindre aqui dentro? Se não eu mesmo. Tipos de obsessão. Fundamentalmente, existem 3 tipos de obsessão, que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. É a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. São 3 tipos, didaticamente, de obsessão. E eu digo didaticamente porque elas variam bastante nos seus matizes. Kardec dividiu em 3 para que ficasse didaticamente compreensível. A obsessão simples é aquela obsessão que está se iniciando, ela está no começo, ela é mais, entre aspas, suave, como se existisse obsessão suave, né? Mas enfim, para a gente se entender, ela é um processo mais suave. E, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que se dá bem com todo mundo lá no trabalho. Aí um dia ela chega no trabalho, o cidadão olha para ela e diz bom dia. Ela olha para o cidadão e diz bom dia por quê? Só se for para você. Aí ela já se dá conta, meu Deus, eu não sou assim, tem alguma coisa de errado comigo e tal. Aí alguém vem e pergunta, tu poderia me auxiliar a fazer esse trabalho? De novo, já te ensinei 1000 vezes. Meu Deus, eu não sou assim. Então ela percebe que está obsediada. E o espírito que está ali presente, no processo obsessivo, ele faz questão de que o obsediado perceba que ele está ali. Porque ele faz questão de botar medo de que o encarnado obsediado perceba que ele está querendo prejudicá-lo. E nessa situação, o cidadão, obviamente, vai procurar socorro. Meu Deus do céu, eu não sou assim. Estou desequilibrado, tem alguma coisa comigo. Vou lá no centro espírita tomar um passe. Vou pegar um livro, vou ler, vou pedir socorro para o meu anjo de guarda, para o espírito protetor. Vou pedir socorro, enfim, para alguém lá da casa espírita, no atendimento fraterno. Eu vou procurar socorro para mim. Esse é o processo de obsessão simples. A subjugação
ela já é diferente. No caso da subjugação, o espírito vai nos levar a cometer atos completamente esdrúxulos. Eu estou aqui falando com vocês, de repente eu começo a bater palma, eu viro de cabeça para baixo, eu faço 1000 coisas estranhas, sem às vezes sequer me aperceber que eu estou praticando esses atos. Aí o Hamilton liga para mim e diz: Ilo, nossa, lá durante a palestra tu fez umas coisas que não tem nada a ver. Aí eu vou dizer para ele: meu Deus, Hamilton, eu nem me apercebi da situação, por favor me ajuda, eu devo estar subjugado. Por favor me ajudem. Eu vou buscar ajuda também. Porque o processo de subjugação, às vezes, se assemelha ao processo de loucura, ao processo de problemas mentais. Então, eu vou querer, de alguma forma, me socorrer, porque ninguém quer ficar nessa condição. Então, na obsessão simples e na subjugação, que começa de uma obsessão simples, a subjugação, nós vamos sempre procurar nos socorrer. Já a fascinação, que é a mais terrível das obsessões, ela me conduz a uma condição de eu achar que eu sou um espírito superior, que eu sou um espírito especial, que ninguém existe melhor do que eu e que eu só recebo o conselho de espíritos superiores, porque eu sou superior. Então, eu me coloco num processo fascinatório. Aí eu falo alguma coisa de errado aqui na palestra, aí vem um amigo, o Hamilton, Ladislau, Marisa, o pessoal lá do centro vem e me diz: olha, Ilo, o que tu falou está errado. Aí eu digo, num processo fascinatório: como assim está errado? Eu, um espírito superior, e vocês vêm dizer que eu estou errado? Quer saber? Vou embora dessa casa espírita. E assim o cidadão vai indo, sem se aperceber de que ele está completamente fora da razão. Só que como ele não aceita o processo obsessivo, por ser a fascinação filha dileta do orgulho, ele não busca socorro para ele. Aí só tem uma solução para esse tipo de doença: o remédio muito amargo da dor. A dor tem que vir para arrancar aquele indivíduo que está no processo de fascinação do mundo de ilusão no qual ele vive. Por isso que diz aqui em A Gênese, no item Obsessão e Possessões, no item 46, que o trabalho se torna mais fácil de desobsessão, né, quando o obsediado compreende a sua situação e, para este trabalho de desobsessão, concorre com a vontade e a prece. Então, eu me percebo obsediado, eu concorro com a vontade e com a prece para que eu receba o socorro. Outro tanto não sucede quando, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro a que é conduzido. Porque então, longe de de buscar a cura, de buscar o tratamento, o obsidiado repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Fica a orientação para nós, né? Quando começamos a achar que está todo mundo errado e só nós estamos certos, precisamos avaliar a nossa conduta, né? E o processo de desobsessão, como funciona? Então, nós vimos, desde o começo, vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Que através do canal de comunicação com os espíritos, nós somos obsediados de acordo com aquilo que carregamos dentro de nós. Nós damos guarida, a partir da nossa vontade, aos espíritos que querem nos obsediar. Se eu não carrego comigo os vícios e as paixões que levam ao processo obsessivo, vamos ao termo correto, os vícios e as paixões que levam à sintonia com os espíritos inferiores, se eu não tenho isso, eu não vou ser obsediado. Então, no processo de desobsessão, vamos considerar o que está na questão 467 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que,
pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Quem é o responsável pela obsessão, gente? Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Vigiar e orar. Eu me lembro quando eu aprendi, eu não sou espírita de berço, né? Eu fui ser espírita aos 17 anos de idade. Então, quando eu aprendi a respeito do vigiar e orar, eu achei que eu tinha que vigiar os outros e orar para Deus me proteger dos outros. Quando eu adentrei a doutrina espírita, eu aprendi que eu tenho que vigiar aquilo que eu carrego dentro de mim, porque é o que está dentro de mim que vai dar guarida ao que está do lado de fora. Então eu tenho que vigiar aquilo que eu carrego dentro de mim, de eu, espírito. E tenho que orar a Deus para que eu tenha força de resistir aos vícios, às tentações, às paixões que querem me arrastar ao mal. Então eu vigio os meus conteúdos e oro a Deus para que me dê força de vencer os conteúdos maus que eu carrego dentro de mim. Por isso, vigiar, esse é o sentido real de vigiar e orar. A questão, eu gosto muito da questão 122b também do Livro dos Espíritos, que diz que tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, que essa influência dos espíritos acompanha nós na vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Quando nós tivermos império sobre nós mesmos, os espíritos deixarão de nos obsediar. Porque enquanto não temos império sobre nós mesmos, nós permitimos que eles ajam sobre nós. E como que eu adquiro império sobre mim mesmo? Eu quero ter império sobre tudo, né? Eu quero mandar na esposa, no filho, a mulher quer mandar no marido, eu quero mandar em tudo, no trabalho. Eu só não quero ter império sobre a única coisa de fato que eu posso ter império. Só tem uma coisa nesse mundo que eu posso ter império, que eu posso ter controle: eu mesmo. Então, para que eu realmente não esteja mais à mercê dessas situações todas, eu tenho que ter império sobre mim mesmo, sobre eu mesmo. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer como eu funciono, como as coisas acontecem, como, por exemplo, agora estamos conhecendo como funciona o processo obsessivo. E aí, minha gente, as portas da Casa Espírita estão abertas a todos. E a 911, que é a minha favorita de O Livro dos Espíritos, porque, como diz aqui na região, para mim é bambu nas costas. Quando eu quero fugir da minha responsabilidade. Porque o que acontece? O que vocês que estão me ouvindo pensam a respeito? Existem vícios e paixões, que são essas coisas que os maus espíritos veem em nós para nos obsediar, que são difíceis, são quase impossíveis, né? Se não impossíveis da gente mudar. Não é isso? Tem vício que é impossível da gente mudar. Será? Vamos ver o que Kardec pergunta aos espíritos na 911. Não haverá paixões, ou tentações, ou maus pendores, tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E olha o que os espíritos respondem. Aí vem o bambu nas costas. Há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Ah, meu Deus! Se for preciso, me expõe à dor, que é para que eu me melhore. Mas estou falando só da boca para fora. Quando vem a dor, eu fico maldizendo a Deus. Ah, Deus não gosta de mim porque colocou a dor no meu caminho. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequências da sua inferioridade. Quando eu digo que eu não posso vencer as minhas paixões, as minhas tentações, os meus maus pendores, os meus vícios, é porque eu ainda me comprazo nisso tudo. É porque eu gosto do que eu faço de errado. E não fiquem bravos comigo.
Vocês falem lá com Kardec. Se virem com Kardec, porque foi ele que escreveu aqui, tá? Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Agradeço a paciência de ter me ouvido. Espero que o assunto tenha ficado claro. Para quem tiver ainda dúvidas, tudo o que falei aqui hoje foi retirado do Pentateuco Kardeciano, das obras fundamentais trazidas por Kardec, compiladas por Kardec a partir do Ensino dos Espíritos, que são, na sequência que ele escreveu, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Também utilizamos o que está escrito no livro Visão Espírita nas Distonias Mentais, de Jorge Andréa, Ilumina-te, de Joana de Ângeles e Divaldo e Pereira Franco, e Ação e Reação, de André Luiz Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado pela paciência de terem me ouvido. Desejo que a paz de nosso querido Mestre Jesus, que o seu amor, que a sua bondade esteja em todos os nossos corações na noite de hoje, nos dias vindouros, que os nossos lares possam na noite de hoje comportar a presença dos bons espíritos, que saibamos conduzir as nossas atitudes, as nossas vontades, os nossos pensamentos, para que possamos merecer a presença desses amigos espirituais e que saibamos, quando recebemos esse amparo, a dividi-lo com aqueles que sofrem mais do que nós, sabendo compreender muitas vezes as atitudes desmedidas e fundamentadas na ignorância dos nossos irmãos, porque se nosso Pai e nosso Mestre Jesus permitiram que conhecêssemos a doutrina espírita, que compreendêssemos que todos são merecedores do socorro e do amparo de nosso Criador, temos que entender que aqueles que vivem ainda na ignorância estão fazendo as suas escolhas de acordo com aquilo que carregam dentro de si, e precisamos nós aprender com os bons espíritos a respeitá-los da mesma forma que esses nossos irmãos nos respeitam. Então, Deus Pai amado, Jesus querido Mestre, sejam conosco, por favor, porque somos muito pequenos ainda, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos.